Imagina pegar o orçamento anual inteirinho de um departamento, ou quem sabe o capital semente de uma nova empresa, colocar tudo numa maleta e jogar uma moeda para o alto. Olha, é uma imagem bem desesperadora, viu? Pois é, mas a lógica é essa. Cara, o mercado muda para sempre e o retorno é trilionário. Coroa, milhões vão pelo ralo e meses de trabalho simplesmente desaparecem. Uhum. Estatisticamente falando, quando o assunto é encabeçar um projeto transformacional nas corporações de hoje, a chance real de sucesso é tipo de 50-50. É literalmente um cara ou coroa corporativo. E a ironia, a maior ironia disso tudo, é que a maioria das empresas trata esse jogo de altíssimo risco como se fosse um passe de mágica. Sim, total. Espalhar uns puffs coloridos, acender um letreiro de neon escrito "Inove ou morra" e esperar que uma epifania brilhante aconteça durante o café. O famoso teatro da inovação. Exatamente. Mas a paisagem real da inovação, sabe, aquela que opera de verdade por trás das portas de vidro, é muito mais fria, rigorosa e, eu diria até implacável. É um campo de batalha, né? É planilha, orçamento, alinhamento de expectativa. E é por isso que a nossa imersão de hoje entra de cabeça nesse tema que, olha, tá na boca de todo líder de negócios por aí, mas que pouquíssimos compreendem a fundo. Com certeza. Então, a nossa missão aqui nesse mergulho é rasgar esse letreiro de neon e explorar a mecânica real da inovação. O material base para essa nossa discussão vem de um curso excelente focado em gestão ágil de projetos, especificamente sobre o chamado desafio da inovação. Uhum, que é uma base fantástica para isso. Sim, nós vamos decupar a definição técnica, entender a matemática pura que prova se algo realmente gerou valor e analisar o porquê dessas estatísticas de fracasso serem tão estupidamente altas. E, finalmente, descobrir como os métodos de gestão modernos tentam domar esse caos todo. E isso é vital porque a verdade fundamental que aquele jargão corporativo tenta esconder o tempo todo é que inovar de verdade é extremamente difícil. Muito. A gente ouve o tempo todo que é a única maneira de sustentar uma vantagem competitiva, né? Mas essas conversas quase sempre carecem de um entendimento compartilhado sobre o que essa palavra sequer significa na prática. A gente tem essa mania de achar que inovar é sinônimo de inventar algo do zero absoluto. Sabe a velha analogia da cozinha? Conta pra gente. As pessoas acham que a inovação exige derrubar todas as paredes, jogar a geladeira e o fogão fora e construir uma cozinha futurista inteiramente nova. Mas isso seria invenção pura. Custa uma fortuna e o risco é imenso. Sim, raramente dá certo de primeira. Exato. A definição técnica oficial, que é o alicerce real dos negócios, aponta para uma direção bem diferente. Inovação é, na verdade, a aplicação de informação, imaginação e iniciativa para gerar um valor maior a partir dos recursos que já existem. Olha, essa tríade muda tudo. Informação, imaginação e iniciativa. Aos recursos que já estão ali na mesa. Sem esse foco rigoroso em utilizar o que já existe para extrair um valor maior, as organizações caem na armadilha de investir pesadamente em novidades vazias, sabe? Coisas que não resolvem problemas reais. É o aplicativo que ninguém pediu. Perfeito, é isso. O foco de um projeto de inovação precisa ser sempre o desenvolvimento das chamadas capacidades do comprador. Ou seja, entregar algo que permita a quem está comprando ou quem está usando o serviço fazer algo que era impossível ou muito ineficiente antes. Uhum. E para sair dessa analogia da cozinha e ir para o mundo real, a Amazon é o exemplo perfeito disso com o AWS, que é o serviço de computação em nuvem deles. Nossa, esse é o caso clássico e perfeito. Sim, porque há muitos anos eles tinham uma infraestrutura gigantesca de servidores que ficava ociosa fora dos picos de compras, tipo Black Friday e fim de ano. Esses eram os recursos existentes deles. Aí eles aplicaram imaginação e iniciativa para alugar esse espaço ocioso para outras empresas. E o que aconteceu? Eles transformaram a internet inteira. Loucura, né? Sim, eles não inventaram o servidor. Eles pegaram uma capacidade interna deles que estava subutilizada e transformaram numa nova capacidade para o comprador. De repente, uma startup pequena
Não precisava mais comprar uma sala inteira de servidores físicos. Ela podia simplesmente alugar uma fatia da capacidade da Amazon. Fantástico. A inovação não acontece num vácuo de uma sessão de brainstorming. Ela se manifesta obrigatoriamente na entrega dessa nova capacidade que gera uma mudança positiva e, bom, no mundo dos negócios, essa mudança tem que se traduzir em retorno financeiro. Bem, vamos desempacotar isso então. Porque se a inovação é fundamentalmente sobre gerar esse valor maior a partir do que a gente já tem, como é que provamos, sem margem para dúvidas, que esse valor foi realmente gerado? É aí que entra a matemática. Pois é. Como a ideia abstrata encontra a matemática fria. Porque todo projeto começa com aquela pergunta central. Isso vai gerar um retorno positivo sobre o nosso investimento? E para responder a isso de forma empírica, a gente precisa recorrer à fórmula do ROI de capacidade, que é o retorno sobre o investimento de capacidade. E a premissa para que essa matemática funcione é modelar a organização inteira como se ela fosse um processo contínuo de produção. Tá, e como a gente faz isso? A gente precisa avaliar a capacidade de entrega, o chamado throughput, dessa organização, antes e depois da inovação. Entendi. Essa capacidade de entrega sendo, essencialmente, a razão de existir daquela empresa, certo? Exatamente. Tipo, se estamos falando de uma montadora de veículos, a capacidade de entrega é o volume e a qualidade dos carros saindo lá da linha de montagem. Se é uma seguradora, é a eficiência em processar as apólices e os sinistros por mês. Qualquer projeto de inovação vai impactar essa capacidade de entrega de alguma forma, mas também vai impactar o custo para manter tudo isso funcionando. O ROI de capacidade avalia justamente essa diferença. A capacidade de entrega da organização antes do projeto versus a nova capacidade depois que a inovação foi implementada, cruzando tudo isso com a diferença no custo da operação. Tá, e a fórmula em si? A equação básica, matemática pura, pega os benefícios novos gerados, subtrai os custos novos e divide o resultado pelo próprio custo. Mas colocar isso na ponta do lápis exige um cuidado tremendo, não é? Porque não dá para simplesmente subtrair o custo inteiro de um projeto gigantesco de milhões logo no primeiro mês de operação. Não, de jeito nenhum. Isso quebraria a análise. Se a gente pensar numa fábrica, imagina uma máquina que custa R$100 mil para rodar por ano e gera 200 mil em produtos. Aí a empresa faz um projeto de inovação de 50 mil para utilizar essa máquina. A gestão não subtrai esses 50 mil de uma vezada só, né? A gestão financeira dilui, ou seja, ela amortiza esse custo inicial ao longo de todos os anos que a máquina vai operar com essa melhoria. E o que é fascinante aqui é que existe uma necessidade absoluta de normalização temporal. Como assim? É que, numa corporação complexa, as iniciativas ocorrem com ciclos de vida muito diferentes. Tipo, uma otimização de software pode levar só 3 meses para ser feita e durar uns 2 anos rodando. Enquanto a construção de uma nova infraestrutura de logística, de galpões, leva 4 anos para ser construída e dura 20 anos. Nossa, disparidade gigante. Sim. Então, para saber se a inovação faz sentido financeiro, a gente inclui o custo inicial do projeto no chamado novo custo de entrega da operação. A gente amortiza esse valor para que todos os custos fiquem exatamente na mesma base anual. É a única forma de comparar maçãs com maçãs. Então, o roteiro prático para quem está escutando e precisar aplicar isso seria, primeiro, definir claramente qual é o propósito central da organização. Segundo, estabelecer uma linha de base, tipo tirar uma fotografia do desempenho atual e dos custos operacionais sem esse projeto de inovação. Exato. E, finalmente, projetar e medir como essa organização vai performar depois que a inovação for implementada e os custos do projeto forem devidamente amortizados. Perfeito. A regra de ouro na análise desse ROI de capacidade está na linha superior dessa equação matemática, os benefícios totais menos os custos totais. Para que o projeto se justifique de verdade, essa linha superior precisa ser positiva. Tem que dar lucro no fim das contas. Claro, um cenário com maior capacidade de entrega e um custo operacional mais baixo é indiscutivelmente positivo. É o paraíso da inovação. O sonho de todo CEO. Mas também existem compensações, sabe?
Uma empresa pode muito bem aceitar um custo de operação mais alto depois do projeto, desde que o salto na capacidade de entrega seja tão grande, tão massivo, que compense essa despesa extra e mantenha o saldo geral lá no azul. Mas espera aí, deixa eu levantar um questionamento importante sobre isso. Manda. Se a gente está falando de um projeto transformacional gigantesco que vai alterar a estrutura inteira de uma multinacional, o tamanho desse projeto aumenta exponencialmente, certo? O custo sobe, o tempo sobe muito. Sim. A montanha que a equipe precisa escalar para conseguir fazer essa linha superior ficar verde e provar um ROI positivo não fica muito mais íngreme e perigosa. Projetos maiores não são matematicamente muito mais difíceis de justificar? Olha, a nossa intuição diz que sim, mas a matemática fria mostra exatamente o contrário. Sério? Sim. O tamanho absoluto do projeto, só por ser grande, não determina se o ROI é positivo ou negativo na essência dele. A equação não pune uma iniciativa só por ela ser cara ou demorada. Entendi. O que dita o sucesso é a proporção da mudança. Se o projeto é gigantesco e exige um investimento colossal, ele tem a obrigação de gerar mudanças igualmente colossais na capacidade de entrega da empresa. Faz sentido. A lógica estrutural de pegar os benefícios e subtrair os custos permanece exatamente a mesma. Seja para automatizar uma única planilha do RH ou para construir uma fábrica nova do zero. O alvo a ser atingido é apenas proporcional ao peso do investimento que foi feito. Bom, agora que a gente detalhou esse rigor financeiro e matemático necessário para comprovar que uma inovação gerou valor real, eu acho que faz sentido a gente olhar para fora da teoria. Vamos ver como as organizações estão se saindo nessa prova final na prática. E os números de mercado são, no mínimo, um belo choque de realidade. Nossa, as estatísticas aniquilam completamente qualquer visão romantizada sobre o tal processo criativo. Demais. Quando a gente olha para as startups, que são, frequentemente vistas como os grandes motores da inovação moderna, 90% delas fracassam. 90%? 90%. E não para por aí. 8 em cada 10 novos produtos lançados pelas empresas no mercado geral simplesmente não sobrevivem. 80% para o ixo. E o dado mais revelador para as grandes corporações é que 70% de todos os projetos transformacionais internos falham em atingir seus objetivos. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Retomando aquela nossa provocação lá do início da conversa, investir num grande projeto de inovação hoje é assumir um risco extremo. Com essa montanha de falhas, a conclusão natural de quem está ouvindo seria de que, poxa, estamos fazendo algo de muito errado na gestão moderna. É o que parece, né? Mas o contexto histórico que a gente tem nas fontes nos obriga a olhar para isso de um jeito totalmente diferente. Essa taxa de sucesso, que flutua ali na casa dos 50-50 quando a gente engloba todos os tipos de projetos corporativos, é na verdade um avanço monumental. Pode parecer estranho chamar 50% de avanço, mas é a mais pura verdade. Se a gente voltar algumas décadas, especialmente para o cenário de tecnologia da informação e projetos de software lá nos anos 70, olha, o quadro era desolador. Muito pior. A taxa de sucesso absoluto de projetos naquela época mal chegava a 10%. Meu Deus, 10%? Sim, a imensa maioria, algo ali entre 65% e 80% das iniciativas, afundava completamente. Elas estouravam os prazos, os orçamentos e no fim não entregavam valor absolutamente nenhum. Só prejuízo. Só prejuízo. Portanto, chegar a um patamar onde cerca de metade dos projetos corporativos consegue atravessar a linha de chegada hoje com ROI positivo é sim considerado uma vitória sistêmica incrível. Mas ainda assim, uma chance de 50-50 significa que o risco é brutal na mesa. O que levanta uma questão essencial para mim. Se a capacidade computacional, as ferramentas de gestão e toda a infraestrutura tecnológica melhoraram absurdamente desde a década de 70, por que a gente ainda está jogando cara ou coroa com destino de iniciativas que custam milhões? É a grande pergunta. A tecnologia evoluiu, a gente tem inteligência artificial, nuvem, mas a taxa de sucesso ainda estacionou nesse meio a meio. O que está emperrando essa engrenagem de verdade? Então, a autópsia de todos esses fracassos revela uma coisa muito interessante. O problema não reside nos limites da tecnologia
ou na falta de genialidade das equipes envolvidas. O gargalo, na verdade, é profundamente humano e estrutural. Como sempre, as pessoas. Pois é. Existem dados detalhadíssimos do Project Management Institute, o famoso PMI, no relatório Post of the Profession. Eles mapearam as principais causas de morte dos projetos e o topo dessa lista não tem absolutamente nada a ver com código quebrado, bugs ou máquinas lentas. O que é, então? A razão número 1, a força que mais afunda iniciativas de inovação globalmente, são as mudanças nas prioridades da organização. As prioridades. Ou seja, a própria empresa que está financiando o projeto muda de ideia no meio do caminho e altera os objetivos que o projeto deveria alcançar. É o famoso mudamos a estratégia. Exato. A equipe lá passa 6 meses suando sangue construindo a ponte para o norte e, de repente, a diretoria senta numa reunião e decide que... Que, na verdade, eles queriam um túnel para o sul. Sim, é enlouquecedor. E pelo que a gente viu nos dados, a lista de atestados de óbito do PMI não para por aí, né? Não mesmo. Logo em seguida, ali colado, vem os requisitos imprecisos. É aquele cenário super clássico onde o time de engenharia está trancado construindo um sistema de pagamento super seguro e robusto, mas a equipe de vendas já prometeu para o cliente final que o sistema inclui um programa de fidelidade completo, com pontuação, resgate de prêmios. Que ninguém avisou a engenharia. Ninguém avisou. Além disso, as fontes citam a falta de identificação de riscos, comunicação totalmente inadequada entre os silos da empresa e, como a cereja do bolo, uma visão ou meta completamente desconectada da realidade financeira desde o dia zero. O denominador comum em todos esses fatores é uma profunda falta de compreensão e de alinhamento sobre o propósito do projeto em relação àquela capacidade de entrega da organização que a gente falou. Requisitos mal feitos ou requisitos que são esquecidos no churrasco são, no fim do dia, o sintoma de uma comunicação que está quebrada. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que um projeto quase nunca morre de inanição criativa. Ele não morre porque faltou ideia. Ele morre de indigestão estratégica. Indigestão estratégica, adorei o termo, é bem isso. A liderança vai lá, vai a uma conferência chique, ouve um novo conceito da moda, volta para o escritório super animada e decide injetar essa nova prioridade num projeto que já estava em andamento há 6 meses. E destrói o escopo. Se a gente conectar isso ao quadro geral da gestão de negócios hoje, fica muito claro qual é o verdadeiro trabalho de quem lidera a inovação. Qual seria? Não é simplesmente criar coisas novas e brilhantes de forma desordenada. A função primária do líder é criar um alinhamento inquebrável entre o objetivo daquele projeto e a razão de existir da empresa. O throughput. O throughput. Isso exige obter requisitos hiperprecisos, forçar um fluxo de comunicação que seja transparente de verdade e, acima de tudo, gerenciar ativamente a incerteza e a mudança que, vamos ser sinceros, são inerentes a qualquer negócio. E é exatamente para curar essa doença crônica da mudança de prioridades e dos tais requisitos imprecisos que surgem as metodologias modernas, mas não como jargões de startup, e sim como ferramentas reais de contenção de danos. E é aqui que abordagens como o método ágil ou o desenvolvimento ágil entram no palco. Não apenas como uma forma diferentona de trabalhar, mas como um mecanismo puro de sobrevivência. Com certeza, porque o modelo mental tradicional de gestão de projetos, ele funcionava em cascata, o famoso waterfall. Um passo depois do outro. Isso, você criava um plano imutável para os próximos 2 anos, calculava todo o orçamento ali no começo, fechava as portas do departamento e só voltava a falar com o cliente ou com a diretoria na hora da entrega final. E o que acontecia? O problema é que, em 2 anos, cara, o mercado muda, a economia muda, o dólar dispara e as prioridades da organização também mudam completamente. O túnel para o sul não serve mais. Agora eles querem um avião. Exato. Quando a entrega finalmente acontecia nesse modelo cascata, ela não servia mais para nada. Era um desperdício gigante. O que a abordagem ágil faz, a sua grande mágica, é quebrar esse ciclo longo em iterações bem curtinhas. Os famosos sprints. Sprints de 2 ou 3 semanas, por exemplo.
Em vez da equipe prometer o produto final daqui a 2 anos, a equipe promete uma pequena fração, mas uma fração funcional do produto, em poucas semanas. Uhum. E por que isso ataca tão diretamente a causa número 1 de fracassos que o PMI apontou? Porque força um alinhamento constante, quase obsessivo. A diretoria simplesmente não consegue mais mudar as prioridades em segredo por 6 meses. De jeito nenhum. A cada 2 semanas, a equipe apresenta o que foi feito, valida os requisitos ao vivo e pergunta: e aí, estamos no caminho certo? As prioridades continuam as mesmas? E isso mitiga o risco de uma forma brutal. Essas metodologias, que são baseadas em testes e ciclos bem curtos de feedback, elas lidam com a incerteza, aceitando que a incerteza existe. Ela é um fato. Sim. Se a organização mudar de ideia, e a gente viu que ela vai mudar, o prejuízo é de apenas 2 semanas de trabalho. Não são 2 anos jogados no lixo. Faz toda a diferença na matemática do ROI. Toda a diferença. Seja na criação de uma nova startup de garagem, no lançamento de um produto físico para colocar nas prateleiras, ou na otimização de um processo interno chato da fábrica, a espinha dorsal do método ágil é usar a adaptação contínua para evitar que o projeto se descole da realidade financeira e estratégica da empresa ao longo do tempo. É um freio de arrumação constante. Bom, fazendo uma recapitulação então dessa nossa exploração profunda aqui, a mensagem central para a nossa audiência é que a inovação precisa urgentemente ser despida daquela aura mística. Ela não é mágica, ela é a aplicação sistemática de informação, imaginação e iniciativa sobre recursos que já estão lá, tudo com o único objetivo de criar um valor tangível e mensurável que a gente prova lá pela matemática rigorosa do ROI de capacidade. E, além disso, é vital abraçar a realidade dos números. Partir do princípio de que o risco é naturalmente alto, com aquela chance estatística de 50-50, na melhor das hipóteses, nos prepara mentalmente para os verdadeiros vilões dessa história. Os vilões corporativos. Isso, porque como a gente viu através dos dados frios do PMI, os projetos não afundam por falta de tecnologia de ponta, eles afundam por falhas humanas. Falhas na comunicação, em definição de requisitos logo no começo e por aquele desalinhamento letal dos objetivos ao longo do caminho. E esse conhecimento tem uma aplicação muito direta e urgente. Se alguém que está acompanhando a gente agora está liderando uma equipe corporativa, ou desenvolvendo o próximo produto digital de uma startup, ou até mesmo arquitetando uma mudança de processo super complexa, o foco principal não deve estar só em ter uma ideia genial e revolucionária nos primeiros minutos do projeto. Não, isso é o de menos no fim das contas. O verdadeiro diferencial competitivo, aquele que separa o cara da coroa, é o trabalho árduo, que muitas vezes é chato, burocrático e invisível, de blindar a comunicação. É garantir, exigir que os requisitos sejam cristalinos e que o propósito do projeto não seja sequestrado no meio do caminho pela próxima palavra da moda que aparecer na caixa de entrada do CEO da empresa. Exatamente. E olha, antes da gente fechar essa imersão de hoje, existe um último ponto. Uma reflexão que eu acho que vai muito além das planilhas de custos e desses ciclos ágeis. Vamos lá. Ao desempacotarmos os motivos reais pelos quais a grande maioria dos projetos de inovação naufraga, a gente esbarra repetidamente nessa questão da mudança constante de prioridades das próprias empresas que estão financiando a ideia. Uhum. Então, se o próprio ambiente corporativo interno é o maior causador de ruído e de falha sistêmica, isso levanta uma questão bem profunda sobre o futuro de como a gente faz negócios. É uma perspectiva de virar a cabeça do avesso mesmo. Porque essa é a raiz fundamental do fracasso, é a própria organização mudando de ideia e, com isso, destruindo o próprio trabalho que ela encomendou com tanto custo. Talvez o desafio definitivo do nosso tempo não seja inventar o próximo gadget revolucionário ou o software baseado em inteligência artificial que vai mudar o mercado. O buraco é mais embaixo. Muito mais. Talvez a inovação mais urgente e, com certeza, a mais difícil de todas seja a interna. A gente deixa essa provocação para quem nos ouve. Como criar uma cultura corporativa, uma estrutura de tomada de decisão sólida que consiga evoluir as suas próprias prioridades sem implodir os projetos que já estão em andamento? O verdadeiro salto evolutivo talvez não esteja em inventar coisas novas, mas sim inovar a maneira como a gente muda de ideia.
Nossa, brilhante. Porque se a gente não resolver primeiro a mecânica de como as empresas lidam com as próprias ansiedades e como elas mantêm o foco, o resultado dos futuros projetos de inovação, de bilhões de dólares, já está pré-determinado para aquela mesma estatística dura que a gente discutiu hoje. A moeda vai continuar sendo jogada para o alto, não importa a tecnologia. Então, em vez de confiar na sorte ali dentro de escritórios coloridos e cheios de puffs, talvez seja a hora de trocar aquele letreiro de neon na parede que diz "inove" ou "morra" por um aviso que é muito mais realista e muito mais pragmático. Qual seguir? Alinhe seus objetivos ou morra. Fica essa reflexão poderosa e indigesta para a nossa audiência mastigar por hoje. A gente se encontra na nossa próxima exploração.